Eu sou o deputado federal Marcel Van Hatten, vice-presidente da Frente Parlamentar do Homeschooling. Presido eu com muita honra aqui os trabalhos desse tema da educação domiciliar, que carece de regulamentação federal, conforme decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, e estamos, portanto, aqui para isso. Declaro aberta a 7ª reunião do ciclo de debates do PL 3179 de 2012, Educação Domiciliar Homeschooling. Antes de passarmos à ordem do dia, passaremos um breve vídeo para a apreciação de todos os participantes. Bom dia a todos, agradeço muito o convite para participar desse encontro com vocês. O meu nome é Cássia Oliveira, eu sou mãe da Elisa Flemer, que vocês já devem ter conhecido aí através da mídia, sobre essa questão do homeschooling, que ela passou na USP e não pôde estudar porque não tem o diploma. Eu vou deixar que a Elisa explique mais detalhadamente sobre essa questão, porque foi uma decisão dela, não foi uma imposição dos pais e não tem nenhum cunho religioso ou político. Então eu vou deixar que ela explique para vocês diretamente como foi que ela tomou essa decisão. Mas ainda assim com o apoio total dos pais, que a gente achou que valia muito a pena ela estudar em casa. Olá, primeiramente muito obrigada pelo convite e eu vou pular direto para a história. Então, basicamente, eu sempre fui uma nerd, adorava aprender, adorava estudar, ir para a escola, porém isso mudou no Fundamental 2, porque eu percebi que eu estava entendendo a matéria muito rapidamente, só de ler a apostila, daí eu fazia exercício e acabava o conteúdo do dia nos primeiros 15 minutos de aula. E daí, por regras das escolas, você não podia mexer no celular, nem ler um livro, nem fazer lição de outra matéria. Então eu era obrigada a passar o resto da aula, mais 40 minutos, olhando para a parede, fazendo nada. E era algo extremamente frustrante para alguém que estava com 13, 14 anos, cheio de energia, que queria aprender, fazer aqueles trilhares de cursos que você tem online, de faculdades americanas. Eu estava muito curiosa por neurociência, por justiça, por ética, esse tipo de coisa, e eu não podia fazer nada disso, tinha que ficar em sala de aula ali horas e horas e horas a fio. A priori, minha mãe e eu tentamos soluções convencionais, então eu mudei de escola 4 vezes, passei pelas melhores instituições de Sorocaba, sempre com bolsa parcial, porém nenhum professor, diretor, pedagogo nos ofereceu uma acomodação, nenhum deles sequer sugeriu ou pediu para a Secretaria de Educação que mandasse um profissional, um psicopedagogo para fazer uma avaliação e ver se eu tinha direito por lei a alguma acomodação. Então, depois de 4 escolas, eu estava cada vez mais deprimida, realmente assim, infeliz com o estudo, e minha mãe ficou com medo que eu perdesse o gosto de aprender, que era uma coisa tão importante para mim, tão valiosa. Então, quando eu falei, mãe, eu vou sair da escola, ela deixou. Eu acabei estruturando o meu currículo inteiro sozinha, do zero, misturando as matérias brasileiras com as americanas. E eu posso dizer que um dos maiores benefícios do homeschooling para mim, e eu acredito que para a maioria das crianças, é justamente a customização do ensino, porque permite que o aluno vá além e realmente avance em matérias em que ele tem facilidade, no meu caso matemática, tanto que eu estou agora aprendendo cálculo e matemática discreta, que é algo que eu não teria aprendido na escola nessa época, mas também ajuda alunos que têm dificuldade a passar mais tempo em conteúdos e que eles não entendem muito bem para preencher lacunas, porque na escola convencional é muito comum que um aluno não entenda algum conteúdo e, não pergunta ao professor e passa a aula e passa o ano e daí ele cresce com várias lacunas no conhecimento que fazem ele pensar que ele não é bom em matemática ou que ele não sabe fazer química, quando na verdade ele só tem ali alguns buraquinhos no aprendizado e não teve a chance de tapá-los no momento certo. Porém, o mais engraçado é que o único momento em que eu me senti socialmente isolada no homeschooling foi no começo por medo da falta de regulamentação. Então eu tinha medo de contar para as pessoas que eu estava estudando em casa porque eu realmente ficava, meu Deus, e se alguém contar para as autoridades, se vier alguém bater na minha porta pedindo para eu voltar para a escola, o que era assim meu pior pesadelo. Porém, eu tive muitas oportunidades ricas de interação. Eu fiz várias aulas à tarde, eu fiz teatro, dança, música, kung fu. Eu interagi com pessoas muito mais velhas, muito mais novas, da minha própria idade. Eu também trabalho, então eu interajo com profissionais de várias áreas, de várias idades e profissões e histórias. Eu falo com clientes
eu faço pagamentos, eu recruto pessoas, então eu tive um grande leque de interações que eu não teria na escola. Porém, é fato que a falta de regulamentação do homeschooling me trouxe muitos prejuízos e também prejudica as milhares de famílias no Brasil que fazem homeschooling hoje. No meu caso, eu não pude entrar na faculdade ano passado, com 16, quando eu passei pela primeira vez. Eu não pude entrar agora na USP. E, querendo ou não, eu acabo vivendo de forma reclusa, com um certo medo e me sentindo um problema por gostar de estudar, o que eu acho que deveria ser algo estimulado pelo Estado em geral. Afinal de contas, apesar de homeschooling não ser possível para todo mundo, eu acho que é um direito das famílias que querem e podem fazer isso, porque isso permite que elas deem uma educação mais personalizada para suas crianças. E se nós pudermos manter a curiosidade acesa em pelo menos uma criança, o impacto que isso vai trazer para o nosso país no futuro já vai ser imenso. Então, cada criança conta, e se homeschooling puder ajudar pelo menos alguma delas, ele com certeza precisa ser regulamentado. Nada melhor do que ouvirmos dela mesma, dela própria, os percalços por que passou, as vitórias conquistadas e também os prejuízos que infelizmente foram acarretados a ela em virtude da falta de regulação do homeschooling.